aqui uma folha em cima. Professor, o programa de agora é este, se bem que o professor José Luís Garcia fala antes do professor Luís Cláudio Ribeiro. Está só esse troco, portanto? Moisés, É. Luís, Cláudio. José Luís Cláudio, depois a Maria. Mas, a princípio, faço uma pequena nota. Olá. Então, bons dias. Vamos iniciar a primeira mesa da manhã, de debate sobre o programa de técnica e formação técnica. Na mesa temos no meu lado esquerdo o meu colega e amigo, o professor Moisés Ramos Martins. Não me ouviu bem? Sim. O professor Moisés Ramos Martins, que é a alma mater e pater do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, e que é presidente do Centro de Investigação do Minho, que é uma pessoa, um grande amigo e um grande amigo do século do nosso Centro de Investigação, que tem bastante cooperação. Do outro lado temos o professor José Luís Garcia, que é investigador do Instituto de Ciências Sociais, temos já os leituras juntos em Oxford, e portanto um amigo também, que se fez tese exatamente nesta área de filosofia técnica, é o editor em Portugal. Eu fiz qualquer coisinha aí, mas claramente ele foi quem fez o trabalho principal em torno do pensamento de Hermínio Martins, que nós convidamos para vir participar neste colóquio, mas que infelizmente não pôde, por compromissos, mas temos que reconhecer que se há algum pensamento sólido em Portugal sobre a filosofia da técnica, claramente no topo está o professor Hermínio Martins, mas infelizmente não pôde estar presente. Do meu lado direito está o Luís Cláudio Ribeiro, que é doutor em comunicação, o diretor da licenciatura de som da Universidade de Lusófono, é também um amigo, não sei porque acho que ter amigos na mesa, se calhar sou parcial, não sei porque vai escolher um inimigo para estar aqui, que se interessa pelas questões da técnica por várias razões, mas que é um metafísico e basicamente um grande poeta, mas que também não foge ao debate de ideias. Está ele. E na minha extrema-direita, não significa nada em termos políticos, está a Catarina Patrício, que tem um papel fundamental, como vocês sabem, na questão do colóquio, está a bolseira da FCT, um trabalho sobre a técnica que está em franco progresso e que a qual muito deste site aqui, como já disse há um bocado, muito deve, ainda por cima está numa fase em que temos que reconhecer que é já uma grande generosidade tanto o trabalho como participar nesta mesa, e também agradeço a sua participação. No meu caso, farei umas notas muito rápidas. O Patrick Chalbo já fez praticamente o trabalho todo do Congresso, mas farei só uma nota muito rápida sobre a questão tal como eu a vejo, e sem querer prolongar muito o debate. A primeira questão que se suscita este colóquio e que teve na base dele foi uma certa desconfiança pela aparente evidência de categorias que vêm basicamente do mundo da técnica. Uma delas foi bem tratada já, o problema da mobilização, o outro é a questão da velocidade, o problema da aceleração, a instantaneidade, um conjunto de categorias que exigiam maior pensamento. E decidimos basicamente trabalhar a partir de uma certa noção do movimento que corresponde a uma mudança que já tinha sido anunciada nos anos 70 pelo Paulo Virilio, quando ele propõe que abandonássemos uma perspectiva da produção para passarmos para uma perspectiva da circulação. E a ideia de que houve transformações radicais na cultura moderna, teríamos passado de algum modo de uma cultura da paragem, do estático, para uma cultura do dinâmico ou do movimento,
que seria expressado claramente no século XX. Bem, é evidente que esta visão merecia mais pensamento e decidimos fazer o colóquio um pouco para tentar dilucidar que é um conjunto de evidências que, na prática, quando começamos a pensar, verificamos que são muito pouco claras. O primeiro delas é a ideia de que a cultura ocidental até ao século XIX, por exemplo, na época do positivismo, teria sido uma cultura do estático ou do parado. Claramente não é verdade, basta pensarmos numa razão muito simples, que é, e que no século XIX emerge com clareza, que é o que resulta do segundo princípio da termodinâmica, que é a ideia de entropia universal, o facto de que tudo está em movimento para a sua destruição. Não é? E, portanto, esse movimento imparável para a morte, para o envelhecimento, para a degradação, ou para a degradação, ou para a ruína geral, é qualquer coisa que vem profundamente das profundidades da natureza ou da física e sempre penetrou toda a cultura ou toda a história e teve que ter uma resposta e sempre teve. É evidente que nunca houve nada parado, houve vontade de parar. Não é? E essa vontade de parar, historicamente, nós sabemos que está testada por mística ou está testada pela metafísica a ideia de que é possível parar e parar num sítio perfeito. Não é? Isso, por exemplo, torna-se muito claro na noção da mobilização. A noção de mobilização, para alguns, é uma questão puramente moderna, ou seja, qualquer coisa que arrancaria com esse movimento geral de massas e máquinas no princípio do século XX com as guerras, é a tese do Junger, como vimos na conferência anterior, mas na prática nós encontramos a primeira lógica da mobilização, pelo menos já desde o Platão, quando na caverna, era no livro 10 da República, nos diz que não estamos bem onde estamos vivemos na ilusão, que o real é um puro sistema de projeção e que nos devemos dirigir para qualquer coisa de mais perfeito. E essa mobilização, que eu chamo provisoriamente essa mobilização eidética, a ideia de que não podemos coincidir com o presente, ou não podemos coincidir com o que estamos, ou no lugar onde estamos, nos devemos dirigir para uma finalidade mais perfeita, atravessou toda a história ocidental. Que isso depois tenha sido realizado pela teologia política medieval e pelo tipo de economia que ela gera, não é verdadeiramente uma surpresa, porque essa lógica de descoincidência com o que estamos e a exigência de estar noutro sítio que não neste é o que caracteriza o Ocidente deste tempo. Claro que houve algumas mudanças e mudanças consideráveis na medida em que nós sabemos que aos lugares estáveis da Idade Média, onde o lugar do servo, do escravo, do senhor, do sacerdote eram lugares estáveis que eram frequentados durante centenas de anos sem qualquer transformação, nós sabíamos que esses lugares eram só aparentemente estáveis. Numa certa duplicidade, o camponês estava a ser mobilizado para a salvação, para a redenção, estava no espaço do real, em que estava parado como servo, ou como camponês, ou como artesão, ou outra coisa. Ele estava a ser mobilizado para um espaço invisível, mas não potente, do ponto de vista teológico, que é o além, o paraíso, o espaço perfeito, etc. Ou seja, sempre tivemos em movimento, o problema é, basicamente, como entendê-lo e quais são as suas características essenciais. Eu gosto do termo dos físicos antigos, dos materialistas antigos, nomeadamente do Diógenes, do Grécia, Epicuro, etc., a ideia de que, no fundo, nós mais não fazemos de declinar os movimentos. Em movimento já estamos, trata-se de fazer a sua declinação. E é sobre as declinações onde tudo se joga. É sobre as declinações e as formas em que os movimentos podem ser reorientados ou potenciados, que de algum modo toda a história se entroncou e teve aí um eixo essencial que, por acaso, na época das revoluções, nomeadamente das europeias, de 1840,
foi bem consignado numa frase do Blanqui, Augusto Blanqui, que foi o grande filósofo, o grande revolucionário europeu daqueles anos, que dizia: não se pode criar um movimento, pode-se apenas declinar ou defletir. Portanto, o movimento já lá está. Portanto, a ideia de que possamos entrar em movimento em algum momento da modernidade não é em si mesmo, evidente, sem nós percebermos como é que ele se inscreve com esse círculo longo que iniciou, posto em movimento pelo conceito, pela ideia absoluta, ou por Deus, ou o que vocês quiserem, durante toda a história, durante toda a história ocidental, que hoje, por várias razões, portanto, nós, de certa maneira, o que nós verificámos foi uma dissolução do sincretismo medieval e do sincretismo metafísico, que separou, por um lado, em movimento físico e, por outro lado, essa parte poética que tinha a teologia se transferiu, por isso, simplesmente para o problema das artes, para o problema das utopias, etc. A ideia é uma separação radical entre a ordem do mundo e a ordem das formas, a ordem estética. Esse processo de separação é que tem levado a que a técnica parece ser o único motor determinante nesta estrutura, e é que justifica a ideia de que há realmente uma transportabilidade nova a partir do século XIX, com os meios de transportes e os meios de telecomunicações, que há uma aceleração no comportamento do tempo pelos meios computacionais, que há uma velocidade de libertação em que nos escapamos à gravidade e nos escapamos da Terra a partir dos anos 60 em diante, ou seja, um conjunto de princípios que resultam apenas da destruição dessa mobilização secreta e dissimulada que tem vindo a dirigir o Ocidente desde sempre. Na prática, eu vou fazer mais duas notas, porque queria dizer uma coisa sobre a técnica. Quando esse processo ocorreu de uma forma que eu acho que poderia ser descrita de seguinte maneira. De alguma maneira, emergiu, como o Hegel chama-lhe um animal inquietante, emergiu o capitalismo, qualquer coisa que capturou a economia teológica, ou a economia política teológica que tinha dirigido o Ocidente durante 14 ou 16 anos. E, por outro lado, transformou, separou-se disso uma estrutura política que tendeu para o absolutismo puro e absoluto. Ou seja, o Ocidente ficou, de alguma maneira, determinado por uma economia geral que se tende a planetarizar e pela tendência a interrompê-la permanentemente, recaindo num absolutismo político qualquer. No meio disto temos um processo geral que a técnica tem vindo a sustentar e que permanentemente nos faz circular entre essas duas hipóteses. Ou, como defendem os aceleracionistas, já ninguém vamos ter uma crítica do aceleracionismo, de um capitalismo absoluto que chega ao seu fim desenvolvendo-se tão depressa quanto possível, até se extinga, que é a tese, sei lá, por exemplo, do Nick Land e outros neste momento, ou aqueles que querem parar e querem um domínio total da política sobre a economia, sobre a vida, sobre a estética, etc., que tendem sempre ao absolutismo político. E estamos sempre a circular entre um desejo e outro. Eu diria que tem que haver alguma alternativa entre isso, até porque nós vimos que sempre que o absolutismo político dominou, e no século XX dominou na Alemanha nazi ou no stalinismo, e sempre que nos querem impor essa paragem da voracidade histórica, imediatamente o que se propõe é uma interrupção de toda esta estrutura e uma consolidação sobre o absoluto político. E eu acho que os dois perigos que estamos ameaçados são esses. Sermos, como é que se pode dizer, destruídos na volúpia e na vertigem desse capital universal, e, por outro lado, para responder, sermos tornados numa espécie de matéria amorfa de uma política do absoluto, de uma política absoluta. E toda a minha preocupação sobre esta questão das possibilidades técnicas tem a ver com como é que se possa evitar essas duas hipóteses. E, rapidamente,
diria o seguinte, eu sou completo fazer uma apresentação, até havia de ter calado, mas só para não dizer que não deixo o assunto neste ponto. Claro que toda a visão que conduziu o tipo de mobilização simulada que a teologia ou a metafísica fizeram durante muitos séculos estava suportada por um tipo de tecnologia bem clara, que era a tecnologia da produção. A tecnologia da produção, que está considerada pelo menos desde o Aristóteles, que foi na conferência anterior descrita como o ilamorfismo, a ideia de uma imposição de uma forma sobre uma matéria amorfa pelas mãos de um mestre ou de um artesão. De certa maneira dominou até ao século XIX e dominou com implicações verdadeiramente graves, se pensarmos bem. Essa ideia da produção tinha por base aquilo que eu chamo de manergologia, o facto de que todo o ergon no trabalho correspondia basicamente ao uso e à coletivização das energias humanas e animais. Essa coletivização durou pelo menos até o século XVIII, XIX, é verdade, e com ela também o domínio da produção. Mas não haveria, por outro lado, essa energia não era apenas feita para a produção e a construção do mundo, mas era claramente feita para a conquista da Terra. Durante até o século XIX, mais o uso dessas energias coletivizadas serviu para a toma da Terra, serviu para a sua mobilização, a sua construção, mais ou menos total. E a técnica que surge a partir do século XIX, quando Marx escreve o Capital, em que ele diz que as máquinas e energias não humanas começam a vigorar, é o momento em que nós temos o fim da produção e da visão da produção, em que entramos numa outra estrutura. E essa estrutura teve vários sinais. O principal foi o facto de ter surgido um conjunto de técnicas que não ocorriam na relação entre o homem e a natureza, ou seja, pelo trabalho, mas que ocorriam entre o homem e aquilo que ele tinha produzido historicamente, ou seja, o homem e a história, o homem e a cidade, que começaram a trabalhar intensamente, através da imagem, dos sons, etc., tudo aquilo que tinha sido o produto da história. Já não se ia à natureza, ia-se à história. Produzia-se não pelos materiais da natureza, mas pelos materiais da história. E claramente, enquanto no primeiro caso nós tínhamos uma tecnologia que em última situação desembocava em objetos, no segundo caso, que durou quase todo o século XX, nós tínhamos uma energia, tínhamos um tipo de trabalho que basicamente dissipava a energia e que trabalhava as emoções dos sujeitos e todas as lógicas de sedução, de espetáculo, uma economia geral da imagem, etc. Basicamente, onde o trabalho, o que se produzia era sujeitos de todos os géneros, sujeitos interessantes, sujeitos dominados, sujeitos cismados, sujeitos artísticos e outros. Esse processo levou a uma certa hiperindividuação desse tipo de economia que nós conhecemos. É verdade que a fase em que nós estamos a passar se no primeiro caso a energia era coletivizada e gasta em quantidades generosas sem qualquer preocupação. No segundo utilizada e era dissipada nessa economia do cinema, da televisão, da publicidade, das artes, das viagens, turismo, ginástica, etc. Na terceira fase em que nós estamos a entrar é que nem se sabe nem como usá-la, nem como dissipá-la. Um problema é que já não se sabe como é que se sabe gastá-la e também já não se tem qualquer uso para ela. É onde estamos a chegar a qualquer ponto próximo do que o Marx chamava a extinção do capitalismo. Um momento em que realmente há uma transformação radical, onde não por acaso surge uma terceira forma da tecnologia, que é aquela que tinha sido anunciada pelo Simondon, que é uma tecnologia que tem duas características essenciais. Uma que ele ligou muito e outra que ele não ligou nada. A primeira é a prioridade da individuação ou da relação. Ou seja, o que hoje, antes de mais, predomina é uma tecnologia da relação e é a partir da relação e das individuações que sobre ela são possíveis, ou das transduções que sobre ela são possíveis, que se criam objetos, sujeitos todos. E ele deu atenção especial a esse aspecto, a essa dimensão, e isso faz com que o Simondon, nós tivéssemos querido começar este colóquio justamente por uma interrogação do Simondon. Porque parece ser aquele que melhor anuncia o tipo de economia onde estamos a entrar. E
haver uma crítica da economia política ainda, terá que passar pelas formas que o Simondon começou o Tribunal. O ponto onde ele silenciou totalmente e que é verdadeiramente básico para sair do conjunto de dificuldades que eu estava a referir e que estou só a colocar como questão de discussão pública aqui no seminário por meus colegas, que se eles acharem, cada um dirá o que tem a dizer, é o problema da primiterização. É que, justamente pela primeira vez, nós temos uma estrutura não imaginária do planeta, não temos, como no tempo dos antigos imperadores, em que todos se apresentavam nas pinturas, com o globo na mão, ou com o globo no bastão, etc. Ou com o globo na coroa, em que o globo era puramente, essa apresentação era puramente imaginária. A verdade toda é que a tecnologia que nós, desde a tal velocidade de limitação nos limitadores da Terra e nos permitiu ver a Terra pela primeira vez, a tecnologia relacional, em rede, coletiva, etc., pela primeira vez é uma tecnologia puramente planetária. Ou seja, é aquela onde o planeta surge como uma questão central. Já não os países, já não os espaços fechados, não aquilo que herdamos da história que foi a guerra infinita pela conquista do espaço e pela sua estabilização e alargamento, etc. Mas fundamentalmente uma estrutura planetária que emerge dentro disso, contra isso, e que, na minha visão, dá algumas possibilidades, ou cria algumas possibilidades políticas e estéticas para se opor a esses dois elementos, a essas duas tendências que me parecem catastróficas, que é ancorarmos no absolutismo com a desculpa de que é político, ou seguirmos levemente na voracidade da abolição dos objetos, dos sujeitos, dos países, das línguas, etc. Do capitalismo atual no mundo. Eu considero que haver condições para intervir só podem surgir do facto de estar a ser criado a partir do facto de que estamos hoje verdadeiramente segundo a atuar numa dimensão planetária, onde a dimensão planetária tem prioridade sobre todas as outras. Temos hoje a possibilidade de pensar a criação de um sujeito instável, não estruturado, não acumulado, nem coletivizável a nível mundial. Como qualquer coisa onde essa comunidade está a emergir um pouco sem programa e sem uma figura bem definida. Para alguns que são herdeiros de toda a coletivização das energias históricas para exercer um ponto e ganhar a guerra, isso parece ser insuficiente, mas é o único que há de novo na história, o facto de estar a surgir pela primeira vez realmente o sujeito mundial político. A tecnologia que nós já conhecemos está propiciando e está a dar como modo sustentável. Essa é a minha visão geral da coisa e é a suspeita que eu tinha por trás do bloco. Agora cada um dos colegas dá conta das suas suspeitas e das suas incertezas e certezas. Da minha parte está feito. Passarei agora ao professor Moisés Ana Martins.